As maiores batalhas que a gente enfrenta são as batalhas da mente. As batalhas da mente são batalhas violentas, irmãos. Amém? Por isso que Paulo escreve em Romanos 12, renovai-vos pela renovação da vossa mente. Quem não tem uma mente renovada se torna escravo de muitos pensamentos. Amém? Tem que tomar cuidado. Eu tenho compartilhado com vocês aí esses últimos tempos, e se a gente não policiar e não guardar nossa mente, a gente fracassa, viu? A derrota ou a vitória da vida da gente começa na mente, começa na cabeça. Então, devemos guardar nossa mente, guardar o nosso coração, né? A palavra do Senhor diz, sobretudo, deve guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, que nossa oração hoje seja, Senhor, guarda minha mente, guarda o meu coração, Senhor, para eu não pecar contra o Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero falar um pouco sobre o princípio da honra. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, para a gente meditar, né, sobre o que Deus faz na nossa vida quando nós andamos num caminho de honra, num caminho de adoração, né? Em 1 Samuel, deixa eu ajeitar só aqui, pessoal, porque bagunça minha mesa, eu vou ter que ser mais organizado também. Estou muito desorganizado. Muito desorganizado, não pode ser assim não, né? Tem que andar organizado. Aí. Pronto. Então, o que acontece? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, na minha visão, um dos versículos muito tristes que eu vejo no livro de Samuel, é quando Deus, ele rejeita literalmente o sacerdote e o sacerdócio, né? Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele nunca vai aceitar nada de você se primeiro ele não aceitar você. Por exemplo, vocês lembram da oferta de Caim? Lembra, sim ou não? A Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel, porque Abel pegou do melhor, da primícia, e ofertou ao Senhor. E ele rejeita a oferta de Caim, né? Na realidade, pessoal, não foi a oferta de Caim que Deus rejeitou. O que Deus rejeitou foi a postura de Caim, foi a atitude de Caim, foi a irreverência, a falta de temor de Caim. Então, eu queria dar essa palavra nessa manhã, nesse devocional. Antes de Deus aceitar qualquer coisa que você traga, ou que você oferte, ou que você dê, Deus precisa aceitar você. Ele precisa aceitar a nossa vida como uma oferta. A nossa vida como uma oferta. E isso aconteceu na vida do sacerdote Eli. Em 1 Samuel 2,30, nós vemos Deus falando com Eli, dizendo assim, olha, eu jurei que você e a sua casa ministrariam no meu altar perpetuamente. Mas longe de mim haver dito tal coisa, porque eu honrarei os que me honrarem e desprezarei os que me desprezarem. Pessoal, eu queria tanto que você entendesse que não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. A primeira oferta, a oferta mais importante que nós podemos dar a Deus é a nossa vida. E eu queria comentar algumas coisas sobre isso com vocês,
nessa manhã, amém? Isso não se trata de uma troca, amém? Mas sim de um princípio bíblico de reciprocidade. Eu me lembro que no meu chamado para o ministério, para a obra, eu já disse isso aqui para vocês, no meu chamado para a obra, a promessa, Deus me fez uma promessa. Irmãos, tem 30 anos que eu ministro no altar do Senhor. Tem 30 anos que eu entreguei minha vida para servir ao Senhor por causa de uma promessa que Deus me fez. E qual foi essa promessa? Deus disse, cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Só essa, não tem outra. Deus não falou que eu seria um grande obreiro, Deus não falou que ia entregar o mundo nas minhas mãos, Deus não falou, não, Deus só disse assim, Emerson, cuida do que é meu, que eu vou cuidar do que é seu. Irmãos, a minha vida, ela se baseia no cuidado que Deus tem comigo. E não é porque eu mereço, não. Não é porque eu sou bom, não, nada disso. É a misericórdia de Deus e a sondagem do coração. Posso te dar uma palavra aqui, nessa manhã de orientação? Toda vez que você for orar, a primeira coisa que vai acontecer é uma sondagem no seu coração. Deus vai sondar o seu coração. Toda vez que você for orar, seja oração demorada, seja oração curta, recebe isso que eu estou te dizendo nessa manhã. Por isso que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, amém? E guia-me pelo caminho eterno. Você consegue entender isso nessa manhã? Sonda o meu coração, Deus, vê se há alguma maldade em mim, vê se há alguma malícia em mim, vê se há algum pecado em mim, porque isso, pessoal, é uma regra do céu. Deus sonda o teu coração. Deus sonda o teu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim, ó, que Deus pesa as nossas motivações. Entendeu? Ações têm a ver com o que eu faço. Motivações têm a ver com a intenção com a qual eu estou fazendo. E para Deus o que conta não é as ações. Para Deus o que conta são as motivações. Ou seja, o que está por trás. O que está por trás desse pedido? O que está por trás desse desejo? O que está por trás? Por que você quer isso que você está orando? Por que você quer isso que você está pedindo? Qual é a verdadeira intenção? Deus pesa as motivações. Está entendendo, sim ou não? Consegui ser claro, pessoal? Espero que sim, né? Então, o que acontece? Tiago, capítulo 4, versículo 8, mostra a forma com que Deus, como Deus se aproxima. Olha o que diz aqui, ó. Chegai-vos, portanto, a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois indecisos, de ânimo dobre, purifiquem o seu coração. Viu como que esse versículo, ele fundamenta o que eu estou te dizendo? Ele fundamenta o que eu estou te falando? Ele fundamenta na questão da honra, é o mesmo princípio. Amém? Tem a ver com o relacionamento com Deus. Honra não tem a ver com o que você faz para Deus, mas honra tem a ver com o que você faz com Deus. Uma coisa é fazer para Deus, outra coisa é fazer com Deus. Entende? Então quando Tiago escreve, né, mostrai as mãos, e vós que sois indecisos, toma uma decisão. Você que está do outro lado, toma uma decisão. Não tem volta, sabe? O problema é que a gente às vezes quer andar em dois caminhos. A gente quer estar na igreja, a gente quer estar com Deus, mas também a gente não quer abrir mão dos nossos pecados. A gente não quer abrir mão das nossas manias. A gente não quer abrir mão. Então nós devemos tomar muito cuidado. Deus, ele não precisa de honra.
Amém? Deus não precisa, isso é um fato. Deus não precisa de honra. Amém? Não precisa. Mas Ele deseja ser honrado. Deus deseja ser honrado. Então, na questão, por exemplo, na questão financeira, ela é um efeito regulador que mantém o dinheiro certo no coração do homem. Sabe por que muitas das vezes eu tenho um entendimento, pessoal, que quando Deus nos desafia a trazer nossas ofertas ao altar, quando Deus nos desafia a cooperar, a semear, eu cheguei a uma conclusão. Sabe qual foi a conclusão, pessoal? Que a oferta, a entrega, a generosidade, ela coloca o dinheiro no verdadeiro lugar no coração do homem. Porque a única coisa, pessoal, presta atenção aqui, a única coisa que concorre com Deus no coração do homem na terra é o dinheiro. É a única coisa. Por isso que é o único que a Bíblia chama de Senhor além de Deus. É Mamon, a ganância. Por isso que a Bíblia diz: não podereis servir a dois senhores. Não é impossível servir a Deus, um Senhor, e a Mamon, outro Senhor. Então, o dinheiro é a única coisa que concorre. Se você vence isso, nada vai concorrer no seu relacionamento com Deus. O dinheiro é a única coisa capaz de tirar o homem da comunhão com Deus. Quantas vezes a pessoa por dinheiro abandonou a sua fé, abandonou seu chamado, abandonou seu ministério. Então quando Deus chega e diz: trazei o dízimo, a oferta, a primícia, quando Ele fala essas coisas, Ele está regulamentando o seu coração para dizer assim: ó, o dinheiro, ele tem que ocupar um lugar específico no seu coração que não conflita com o lugar que Deus ocupa. Tem pessoas que pegou o dinheiro e colocou no lugar de Deus. Deus virou o seu dinheiro, o seu dinheiro virou seu Deus. Mexeu nesse assunto, tocou nesse assunto, você apela. Tocou nesse assunto, a pessoa já fica desorientada. Você sabia que o dinheiro é mais responsável pela separação e divórcio do que o adultério e a traição? Você sabia disso? A maioria dos casais que entram em crise é por causa de situações financeiras. Pois é, isso é uma verdade, pessoal. Isso é uma verdade que eu estou dizendo aqui. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Amém? Porque o que acontece? Malaquias, no capítulo 1, versículo 6 até o 10, retrata o Senhor reprovando os sacerdotes. Amém? Deus procura, olha para você ver, os sacerdotes, eles estavam oferecendo apenas o que era conveniente, desonrando o altar. E Deus rejeita. A oferta é uma forma de você manifestar a sua honra. Sabe, gente, nada revela mais o coração de uma pessoa do que a sua oferta. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Nada revela mais o coração de uma pessoa do que a sua oferta. Então, o que conta é a honra, sabe? A oferta demonstra a honra. Amém? Então, se ela é feita de qualquer maneira, então ela está mostrando que Deus não vale nada. Foi o que aconteceu com Caim. O problema foi que Abel ofertou a Deus com reverência. Caim ofertou a Deus de qualquer maneira. Quando você faz as coisas de qualquer maneira e faz de qualquer forma, você está desonrando a Deus. Amém? Você está desonrando a Deus. E eu não estou falando aqui só na questão financeira, não. Eu estou falando do que você faz. Se você tem algum ministério na igreja, alguma função na igreja, e você faz essa função de qualquer maneira,
você está desonrando a Deus. Isso revela o seu coração. A forma com que você faz as coisas para Deus revela o nível de importância que Ele tem na sua vida. É igual um casamento. A forma com que você faz as coisas para o seu marido, ou a forma que o seu marido faz as coisas para você, o jeito que ele cuida, que ele trata, que ele ajuda, revela a importância que tem. Entende, pessoal? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu espero que sim. Então, o que conta para Deus é a honra. O que conta para Deus não é o que você fala, é o que você faz, é a honra. Então, um dos símbolos, um dos sinônimos da honra é respeito. Se você quiser desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida, você precisa ter respeito. Deus nunca quis a oferta, mas Ele quis o coração. Amém? Ele quis o coração daquele que traz a oferta. Deus deseja o seu coração, não o seu dinheiro, né? Então, nós vemos, né, que na passagem de Malaquias que eu citei agora mesmo, o Senhor ressalta que o povo perdeu o respeito que uma vez tivera. Amém? Que o povo perdeu o respeito, deu mais valor àquilo que era mundano do que àquilo que era santo. Amém, pessoal? Então, a palavra honra significa fazer distinção. Amém? A proposta do Criador, a proposta de Deus é que a honra fosse revelada, amém? Através dos bens. Porque se tem uma coisa que a pessoa ama demais, é o que ela tem. Entendeu? Então entra num contraponto, porque para você importante é o que você tem. Agora para Deus importante é o que você é. É o que você é. E muitas das vezes, o que você tem corrompe aquilo que você é. Ou você nunca conheceu alguém que era uma bênção, alguém que era, né, generoso, que era amoroso, prestativo, prosperou, se tornou uma pessoa arrogante, soberba, egoísta. Você nunca conheceu ninguém assim, não? Eu já, né? Então, quando não existe uma relação saudável entre uma pessoa e os seus bens, entre uma pessoa e as suas finanças, aquilo que era para ser uma bênção, aquilo que era para ser uma porta aberta de prosperidade, se torna maldição na nossa vida. Quando não há uma relação saudável entre você e a sua finança, entre a sua administração. Amém? Por quê? Porque você não soube organizar a sua vida. Amém? Então, torna uma maldição. Por quê? Porque você acaba se tornando servo daquilo que Deus te deu para te servir. Deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro é para servir você. Não é para você servir o dinheiro. Consegue me entender? Deus, Ele te abençoa para que a bênção te sirva. Agora, quando a bênção que você recebeu, ela começa a te governar, ela deixou de ser bênção e se tornou uma maldição, um problema. Entendeu? Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Abraão orou para Deus dar a ele um filho. Abraão orava, buscava a Deus, até que o filho veio, Isaque. Isaque nasceu, Abraão, ele começou a idolatrar Isaque. Era Isaque de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia. A Bíblia diz que quando Isaque estava com 25 anos, o Senhor chama Abraão. Antes era, o relacionamento de Abraão com Deus era muito íntimo. Mas depois que Isaque nasce, depois que a bênção chega, Abraão começa a negligenciar o culto. Ele começa a negligenciar a oração. Ele começa a negligenciar o relacionamento com Deus. E aí Deus chama ele e diz: Abraão, você me ama? E Abraão disse: eu amo.
Então eu quero que você faça um altar, Abraão. Eu quero que você faça um altar. E eu quero que você faça um sacrifício nesse altar. Abraão, qualquer coisa, Deus. Qualquer coisa. O Senhor quer que eu sacrifique um cordeiro? O Senhor quer que eu sacrifique uma novilha? O que o Senhor quer? Deus diz assim, eu quero que você sacrifique seu filho, seu único filho, a quem você ama. Eu te pergunto, Deus queria a morte de Isaac, pessoal? Não. Então por que Deus pediu? Porque Deus queria reajustar o coração de Abraão. O coração de Abraão estava desregulado, desajustado, desalinhado. E Deus queria alinhar o coração. Quando Deus muitas das vezes te pede uma oferta, quando Deus coloca no seu coração de você fazer uma oferta, não pensa que Deus está querendo o seu dinheiro, não. Porque Ele é dono do ouro e da prata. O seu dinheiro ajuda a igreja, ajuda os projetos da igreja, ajuda. Mas Deus não precisa dele, não. Então, quando Deus te pede para você fazer uma oferta, Ele está apenas alinhando o seu coração. Ele está alinhando o seu coração. O coração de Abraão estava desalinhado. Entendeu? A vida de Abraão era para Isaac. E aí quando Deus fala para Abraão, sacrifica seu filho, a quem você ama. Deus deixa bem claro, a quem você ama. Deus está dizendo para Abraão assim, você precisa priorizar as prioridades. Primeiro Deus, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Entende, pessoal? Então, Deus ele não precisa. Amém? Por quê? Porque Abraão, ele estava se tornando servo. Ele estava servindo Isaac. Amém? A Bíblia é bem clara. Olha o que diz aqui Mateus, capítulo 6, versículo 24. Pessoal, eu não sei. Assim, a minha preocupação é você está entendendo o que eu estou te falando? Olha o que diz aqui Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? A relação entre o homem e as suas riquezas é delicada. É delicada. É necessário que haja um lugar definido para a riqueza e um lugar definido para Deus. Amém? Estabelecido, algum lugar que você estabelece. Amém? Para que um não ocupar o lugar do outro. Quando as finanças, quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus na sua vida, você está correndo um sério perigo. Um sério perigo. Amém? Deixa eu te falar, a honra, ela não tem a oferta em si, mas o anseio de expressar o valor que Deus tem para a sua vida. Amém? Quando você dá um presente para o seu marido ou para a sua esposa no aniversário ou no dia dos namorados, dia dos pais, sei lá, você procura buscar um presente que reflete o quanto aquela pessoa é importante para você. Sim ou não? Se a gente tivesse recurso, a gente comprava o mundo inteiro. Porque a gente quer honrar. Por quê? Porque a honra, ela reflete o quanto aquela pessoa é importante para você. É na honra que você revela o quanto Deus é importante. Amém? O quanto Deus é importante. Agora, eu gostaria muito que você meditasse nisso, que você pensasse nisso que eu estou te dizendo, sabe? Que você guardasse isso no seu coração, né? Como que Deus vê as ofertas, né? Quando Deus pede por honra na parte financeira, Ele está buscando uma distinção, amém? Um lugar acima delas. Um lugar acima delas, no qual o dinheiro nunca vai alcançar. Nunca. Amém? O Altíssimo,
Ele espera uma posição. Deus, Ele espera de você uma posição de soberania exclusiva. Está entendendo? Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não te divide com ninguém. Entende? Então Deus quer que você chegue até Ele com exclusividade. Deus quer ter a sua exclusividade. Deus não quer ser apenas uma das coisas que você ama. Deus quer ser aquilo que você ama. Por isso que Ele diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar, exclusividade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 35, nós vemos que toda a comunidade vinha e colocava as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Por que não entregava na mão dos apóstolos? Por que você acha? Você acha que isso aqui está à toa aos pés dos apóstolos? Porque representa os bens como servos. Os seus bens, aquilo que você conquistar, é para te servir. Tem que estar debaixo dos seus pés. Está entendendo? Você entendeu isso, sim ou não? O salário que você ganha, se você quiser ver isso ser multiplicado, coloca debaixo dos seus pés, não como seu Senhor. Amém? Muitas pessoas estão frustradas porque trabalham pelo dinheiro. Amém? Trabalham pelo dinheiro, pelo salário. Amém? Então, quando a igreja primitiva vinha com as ofertas, colocava aos pés dos apóstolos, isso tinha um sinal, estava ensinando uma lição, que os bens, esse gesto de colocar a oferta aos pés dos apóstolos, representa os bens como servos. Amém? Apenas uma ferramenta que o Senhor depositou nas mãos da igreja. Amém? Dinheiro jamais pode ser um senhor. Ele sempre tem que ser um servo. Amém? Quando há entendimento sobre o lugar de Deus e a função do dinheiro, aí sabe o que acontece? Eu já estou concluindo aqui, pessoal. Quando há um entendimento, presta atenção nisso aqui. Quando há um entendimento na sua mente e no seu coração sobre o lugar de Deus e a função do dinheiro, aí sabe o que acontece? O Senhor Deus tem liberdade para confiar os bens em você, para derramar sobre a sua vida uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você consegue estabelecer o lugar de Deus e a função do dinheiro, o Senhor faz o quê? Ele enche os teus celeiros até transbordar, porque é o que diz a Bíblia: fará transbordar os teus celeiros. Ele abençoará e fará transbordar os teus lagares. Sabe o que é lagar, pessoal? Transbordar o celeiro fala de prosperidade. Transbordar o lagar era o lugar onde se pisava a uva e fazia vinho. E vinho na Bíblia representa alegria. Então, o Senhor vai te trazer prosperidade. O Senhor vai te trazer alegria. Alegria. Sabemos que todas as riquezas não vai comprometer o seu relacionamento com Deus. Enquanto Deus não olhar para você e falar assim: meu filho amadureceu, minha filha amadureceu, ela sabe qual é o lugar que eu tenho na vida dela e sabe qual é a função do dinheiro, então eu posso abrir as portas, eu posso abrir a janela do céu, eu posso derramar sobre ela uma bênção tal que vai trazer transbordamento para a vida dela, porque isso não vai comprometer o relacionamento que ela tem comigo, o relacionamento que ele tem comigo. Sabe por quê? Olha para mim, eu já estou encerrando. Deus nunca vai dar para você algo que vai te tirar dele. Amém? Então o princípio da honra é entender, amém? Que Deus nunca esteve atrás das ofertas, mas Ele sempre esteve atrás do seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu dia, sua sexta-feira.
Que Deus visite a sua casa com saúde, prosperidade, com alegria. Que você consiga entender o que eu disse aqui. Assista de novo. Se você não entendeu, assista de novo. Se você quer uma compreensão mais profunda, me procura. Se você quer uma compreensão mais pontual, me procura que eu te explico. Deus nunca quis a sua oferta. Deus sempre quis você. Ele quer você. Amém? Então, mas que você entenda que através da sua oferta, através da honra financeira, você revela o nível de importância que Deus tem na sua vida. Amém? É através disso. Então Deus nunca quis o seu dinheiro. Pastor, então por que Ele pede? Ele pede para trazer um alinhamento, para que você nunca coloque o dinheiro no lugar que é de Deus. Amém? Foi por isso que Ele pediu Isaac, para alinhar o coração de Abraão. Amém? Que você seja próspera. Que Deus visite os seus celeiros. Que Deus visite os seus lagares e faça transbordar de alegria. Que o Senhor te dê a bênção e te dê também paz. Amém? Que você tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia. Que esse devocional possa ter edificado a sua casa, a sua vida, a sua mente. E que você seja próspero. Porque esse é o desejo de Deus. Derramar sobre a sua vida a multiplicação, a prosperidade, para que você jamais precise tomar emprestado, mas que você tenha para emprestar a muitas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Ótima sexta-feira a todos. E vamos fazer assim. Você ora por mim e eu oro por você. Amém? Bom dia. Fica na paz do Senhor.